Boa noite, gente. Eu que agradeço o convite. Realmente, como a Silvia bem citou, coisas que a pandemia proporciona, né? Estou aqui no Piauí, falando para vocês de uma pessoa já adaptada ao calor, como a gente estava comentando aqui um pouquinho antes, e é muito bom poder trazer essa ponte aérea, literalmente, e conseguir falar com vocês nesse dia, né? Então, fico muito feliz pelo convite, agradeço a professora Valéria, a professora Silvia, que tão carinhosamente me chamaram, consideraram o meu nome para participar. Bom, eu vou falar um pouquinho hoje sobre a prática baseada em evidências, algumas ferramentas para atualização do nutricionista. Eu sou a professora Juliana Severo, eu sou nutricionista formada pela Universidade Federal do Piauí. Gente, a Universidade Federal do Piauí é a minha casa. Então, eu me formei lá. É quase a minha casa. Eu me formei lá de 2011 até 2015, né? Eu estudei lá. Aí entrei no mestrado em 2016 para 2018. Aí entrei no doutorado de 2018 e estou lá. Então já são aqui 10 anos, fazendo 10 anos de Universidade Federal do Piauí, só colocando uma coisa atrás da outra. E atualmente eu sou sócia do SENA, que é o Centro de Estudos em Nutrição Avançada, que eu vou falar um pouquinho para vocês durante essa aula. E também tem uma rede social, que é o @NutriJulianaSevero, onde eu falo bastante sobre ciência também. O SENA e a minha rede social particular, né? Perfil profissional, eles têm alguns objetivos similares, mas também um pouquinho diferentes. Nas minhas redes sociais, eu tento orientar também alguns nutricionistas. Eu também atuo como nutricionista, né, em consultório, e também faço a pesquisa e sou professora de pós-graduação. Como eu consigo fazer tudo? Aí são os mistérios da fé. Mas dá certo. Bom, então, diante disso tudo, eu vim conversar um pouquinho hoje sobre todo esse mundo que a gente vive, né? Com certeza, agora a gente está vivendo um período totalmente atípico, mas nós já estamos, de certa forma, bastante adaptados ao mundo digital. Né? Quando eu fazia a graduação, não era muito comum a gente ver nutricionistas se propondo a falar informações em redes sociais. Eu acho que vocês, a maioria que deve ser estudante que está assistindo essa palestra, então para vocês já é algo muito comum, né? Ver pessoas, até mesmo os próprios estudantes, né, estão entrando cada vez mais cedo nesse mundo das redes sociais e fazendo um perfil profissional antes mesmo de se formar. Então, todos vocês já sabem o quanto que isso é comum, né? Tem um Instagram profissional, hoje a gente tem outras redes, como o TikTok e tudo mais. E aí eu queria pensar lá um pouquinho com vocês sobre isso. Né? Ao mesmo tempo que isso é muito bom e traz uma grande valorização para a nossa classe, né? Para a nutrição, para o nutricionista, ao mesmo tempo hoje a gente vive num caos de informação. Né? E o nutricionista ele apresenta um papel fundamental em tudo isso. Ele é um profissional que é constantemente desafiado pela capacidade de comunicação. Como assim desafiado? A gente sabe que a gente se forma em nutrição, seja que carreira a gente seguir, né, de qualquer área de atuação que nós seguirmos, nós vamos entender que nós precisamos nos comunicar. Se a gente for para dentro de um consultório e optar por não ter uma rede social, nós precisamos comunicar de forma eficiente para um paciente. Se nós formos para uma UAN, nós precisamos comunicar eficientemente para aqueles funcionários, para aqueles manipuladores. Se nós atuarmos na própria docência, acho que tem alguém com o microfone que está ligado, deu eco. Se atuarmos na própria docência, nós também precisamos saber comunicar, né? Saber ensinar. Então, diante de tudo isso, saber comunicar é fundamental. Então, é interessante, é muito importante, é fundamental que o nutricionista ele passe mensagens consistentes, né, em relação à educação nutricional, baseada em evidências científicas para promover uma comunicação responsável. Hoje em dia, a gente está num mundo onde toda hora se fala de uma dieta, toda hora nós temos um lançamento de algo que promete algum milagre, de certa forma, né? Então, todo dia nós temos artigos científicos, nós temos o lançamento. Assim, se a gente for pegar a Covid como exemplo, eu não fiz a pesquisa hoje, mas eu acompanhei durante um tempo que no começo do ano, né, antes de começar toda essa história do EAD, na verdade, minha primeira aula do EAD, eu fui pesquisar sobre a Covid-19, né? Fiz essa pesquisa teste, coloquei só lá nesse descritor, lá no PubMed, que é um dados que acredito que vocês já devem ter ouvido falar, se não tiverem conhecido propriamente.
E aí eu fui lá no PubMed, pesquisei, Covid-19. Tinha nessa época 180 artigos. Isso foi bem no começo do ano, fevereiro, março. E aí, no mês seguinte, eu fiz a mesma pesquisa. O número de artigos subiu para 600. No outro mês, quando eu fiz a pesquisa, já estava em 18 mil. Olha a velocidade de informações que a gente tem hoje, né? Um tempo desse, eu estava assistindo uma série, e eu tô falando dessa forma porque a gente vai ter um bate-papo aqui bem legal, então se a qualquer momento vocês quiserem perguntar alguma coisa também, podem se manifestar, podem discutir, né, entrar nesse bate-papo. E eu estava assistindo uma série e foi bem interessante o que foi falado, né? Que a gente hoje, em uma semana, nós temos mais imagens, né? Nós temos mais informações dentro de uma semana do que, por exemplo, nossos avós e bisavós viram a vida toda. Então, esse fluxo de informações muito seja de informações científicas, seja de informações não científicas, acaba sendo muito intenso. E como é que a gente pode se posicionar e lidar com todo esse fluxo de informações, né? Então, aqui eu trouxe algumas imagens do Instituto de Nutrição Comportamental, que fala que é interessante que a gente saiba como e por que se come, as crenças, pensamentos e sentimentos sobre a comida, e todos esses papéis, né, e essa questão das dietas e todo esse contexto que a gente vive, desse grande, acaba se expandindo muito, acaba tendo muita informação, esse intenso fluxo de informações pode interferir diretamente na saúde da população. E nós temos que ter essa comunicação responsável para que essa informação ela seja difundida da melhor forma possível, que possa contribuir para a saúde, em vez, né, de trazer um malefício. Como, por exemplo, o aumento dos transtornos alimentares que a gente tem visto, né, acontecer. Informações, às vezes, também bem preconceituosas que são difundidas em redes sociais por próprios profissionais da área. Então, esse posicionamento é muito preocupante. E aí a gente tem que entender também que informação é diferente de comunicação. Quando a gente informa, não espera nenhum tipo de reação da parte de outra pessoa. Mas quando a gente comunica, esperamos alguma reação por parte do receptor da mensagem. Por exemplo, estimular uma mudança de hábitos. Né? Então, esse é o grande papel do nutricionista, estimular essa educação nutricional para que haja essa mudança de hábitos. Né? Então, o que é que a gente tem que fazer? Qual é o nosso papel nisso? Né? Nós, como emissores, devemos entregar essa mensagem limpa para aquele receptor dessa mensagem. Então, o profissional especialista, ele vai justamente entregar essa mensagem, impedindo que hajam ruídos e poluições nessa mensagem. Então, entregar a mensagem de uma forma limpa, de uma forma correta. E aí acaba sendo um grande desafio no consultório a gente administrar isso tudo. Porque não sei se alguém aqui já teve a experiência de atender, né? Eu imagino que o público esteja bem misto aqui na palestra, mas muitas vezes os clientes chegam dentro de um consultório para a gente com uma ideia pré-formada sobre o que é saúde, sobre o que é uma alimentação saudável. Muitos deles eles já chegam com essa questão quero fazer tal dieta. Eu vi que jejum intermitente emagrece, eu quero fazer o jejum intermitente. Eu vim aqui para fazer uma dieta low carb. Ou muitas vezes quando você desmistifica alguma coisa, por exemplo, água com limão em jejum não emagrece. Aí ele começa a rebater tudo aquilo, porque ele acredita fielmente naquilo e diz para você que você está errado, sendo que você é o profissional com formação na área, com capacidade de entendimento daquilo. Então, alguns clientes também acreditam, né, tendem a acreditar que se eles não seguirem esse determinado padrão, eles não vão conseguir seus objetivos, ou aquele objetivo acaba sendo algo que é imposto, né, pela sociedade muito além do que ele realmente quer. Então, isso acaba sendo uma grande confusão, isso acaba sendo um grande processo que o nutricionista tem que enfrentar a partir do momento que se forma. E uma curiosidade para vocês é que eu, quando me formei, muita gente sempre me pergunta isso no Instagram, né? Muita gente fala que quando está se formando sente aquela insegurança, não sabe se vai conseguir atender um paciente dentro do consultório, se sente muita insegurança, tem medo de esquecer tudo, que não vai saber lidar com isso. E eu também passei por esse processo. E não faz tanto tempo assim, né? Eu falei para vocês, eu me formei em 2015. 2015.2, eu sabia que eu queria um mestrado, né? Eu fiz um ano de iniciação científica bem no finalzinho da graduação. E aí, quando eu fiz esse um ano de iniciação científica, na hora que a professora, né, que era minha orientadora, entrou na sala para dar aula, eu digo, é aqui meu futuro, é aqui que eu quero ficar. E eu me encantei muito pelo que ela falou, e eu disse, não,
é isso aqui que eu quero na nutrição. Eu quero ser professora, eu quero atuar nessa área de nutrição experimental, bioquímica da nutrição, nutrição esportiva. Eu quero entender tudo disso aqui, porque ela era justamente as disciplinas que ela dava. E aí, quando ela entrou, isso no 5º período, eu quase desisti do curso, uma curiosidade, e aí eu comecei a fazer iniciação científica. Aí foi quando eu me interessei. Até esse momento, eu não tinha nada no meu currículo. E aí, no último ano de curso, eu fui correr atrás, porque eu queria entrar no mestrado, porque eu tinha entendido que ali era o meu lugar. E aí, eu entrei no mestrado, passei um tempinho sem bolsa, consegui a bolsa, acho que no 3º ou 4º mês do mestrado. E aí, no outro ano, né, mestrado é um tempo curto, são só 2 anos, para quem não sabe. E aí, eu não tinha feito nenhuma pós, eu entrei pulei da graduação direto para o mestrado, fui pensar mesmo na questão do mestrado e doutorado, em detrimento de fazer uma especialização na área, como a maioria dos meus colegas tinham feito, né? E aí eu, não, vou aqui entrar no mestrado, mas eu sei que vai terminar rápido, eu já estava entrando no 2º ano de mestrado, e eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou fazer depois daqui? Porque eu queria fazer o doutorado, só que o programa de doutorado lá da Universidade Federal do Piauí, ele é novo, né? Agora já tem mais turmas, mas a minha turma é a 4ª turma. E como já tinha entrado 3 turmas na frente, tem toda essa questão que a gente passa aqui em ciência no Brasil, e tinha pouca bolsa, né? E eu, meu Deus, se eu passar no doutorado, não vou ter dinheiro para fazer o doutorado. Se eu passar no doutorado, ou se eu não passar no doutorado. E aí eu ficava com essa paranoia na minha cabeça. Eu digo, não, mas eu vou ter que fazer alguma coisa aqui para eu me virar nesse tempo. Aí eu digo, eu vou atender. E aí eu fui com a cara e com a coragem, porque eu morria de medo de um paciente entrar em consultório e dizer para mim, doutor, e o óleo de coco? Eu sabia que não prestava, né, em relação a risco cardiovascular. Sabia as justificativas, porque eu estava dentro daquele processo ali científico, né? Então eu sabia tudo aquilo. Só que como é que eu ia me posicionar batendo de frente com vários outros nutricionistas que estavam, digamos, na moda aqui na minha cidade, que falavam essas coisas em redes sociais. Aí eu fiquei, meu Deus, vai ser muito complicado para mim na hora que eu for entrar em consultório, porque eu não consigo, né, fazer esse tipo de prescrição. Eu ficava assim, meu Deus, como é que eu vou sair desmentindo todo mundo? E como é que isso vai, como é que isso vai ser, né? Ninguém vai querer se consultar comigo, porque eu não vou passar um monte de suplemento, porque eu sei que não funciona. Eu ficava com isso na cabeça, né? Morria de medo de entrar no consultório. Aí aconteceu, deu. Mas eu vou. Não tinha local para atender, não tinha nada, mas fui lá com a cara e com a coragem. Abri uma rede social, que é o Nutri Juliana Severo, diferente da minha rede social pessoal, porque eu tinha tanta vergonha de aparecer nas redes sociais que eu não queria ninguém que eu conhecesse ali. E aí eu abri essa rede social e comecei a colocar coisas sobre nutrição. E aí tomou uma proporção muito maior do que eu esperava. Em um mês de rede social, aconteceu de eu conseguir consultório para atender, que eu estava atendendo na casa das pessoas, que eu fui assim, não tinha nem onde atender. Eu comecei a rede social, falando aqui coloquialmente na loucura. E aí eu comecei a atender e foi esse processo, consegui um consultório, e aí me deu muitas oportunidades boas, né? Então, eu sempre fui fiel com as coisas que eu pensava dentro da minha rede social. Então, isso foi me trazendo muitas oportunidades. Eu consegui uma parceria logo com uma profissional de educação física. Depois, eu fui chamada para fazer uma entrevista de emprego em um plano de saúde aqui da minha cidade, grande, né? Eu trabalhei dentro desse plano de saúde num programa de atendimento voltado, né, para obesidade e doenças crônicas. Então, foi coisas que essa vivência, né, de eu ter resolvido me mostrar para o mundo, me proporcionaram. E foi uma experiência muito boa, né? Até hoje é. Só que eu mudei isso ao longo do tempo, né? A minha rede social era muito voltada para a questão do atendimento consultório e hoje eu tenho focado mais na questão da pesquisa, do ensino, mas ainda atendo. E aí, para enfrentar tudo isso, era muito complicado, né? É uma construção muito grande. Você ter um posicionamento ético dentro de uma rede social é algo que você precisa pensar e repensar 1000 vezes antes de postar alguma coisa. E é o que eu sempre faço, né? Eu sempre tenho o cuidado de fazer um post e pensar e repensar os impactos que aquilo pode trazer para várias pessoas. E só depois que eu penso e repenso é que eu posto, que eu faço de fato esse post, né? E às vezes, ainda, muitas vezes, né, a gente não é perfeito, pode ser que escape ainda alguma coisa.
que pode não ter sido tão bem recebido por outra pessoa, mas a gente tem que ter o máximo de consciência possível. É uma construção. E eu acho que o papel do nutricionista ali também é combater esse tanto de notícias, né, de notícias falsas, de fake news, que a gente tem sobre a alimentação hoje em dia. Combater essas desinformações em elas são, muitas estão por todo lado. No meu primeiro atendimento de consultório, que eu acabei de falar para vocês que eu estava nervosa, meu primeiro atendimento foi com uma médica. E o segundo atendimento com um crossfiteiro. E aí vocês imaginam o jeito que eu fiquei, né? Nesses primeiros atendimentos. Aí eu já estava assim um pouquinho segura, aí fiquei nervosa, mas a consulta fluiu bem. E aí é o que eu sempre falo para quem está se formando. Às vezes bate insegurança, você fica com medo de esquecer tudo, mas é normal, ninguém é perfeito. Todo mundo vai ter esse medo antes de começar a trabalhar, seja em qual área for. E hoje a gente vive, né, nesse cenário muito preocupante que a gente tem chamado de nutricionismo, terrorismo nutricional. E a gente vê muito comumente nas redes sociais, nas mídias, né, nos jornais, esse tipo de matéria, esse tipo de post, né? 5 alimentos que você deve evitar se quiser emagrecer. 6 alimentos que emagrecem. Alimentos proibidos. Top 5 alimentos que não podem faltar na sua dieta. 5 alimentos diuréticos. Você quer emagrecer? Esqueça esses alimentos. E tudo isso é muito complicado, porque isso gera um terror muito grande nas pessoas, né? Esse é um post que eu chamo. Eu acho que é um tipo de posicionamento muito pobre, né? Você não está acrescentando algo na vida da pessoa. Então, isso é algo que realmente serve só para fazer um terrorismo. Esses alimentos, de fato, não emagrecem. Eles são alimentos que podem fazer parte de uma dieta equilibrada e que eles podem proporcionar uma ação bioativa, uma ação a mais na sua saúde, mas eles não vão trazer um emagrecimento por si só. Então, trazer esse tipo de informação é você ir contra os princípios científicos da sua profissão. E a gente sabe que a nutrição, ela não é achismo, a nutrição ela é ciência. Então, se a gente está trabalhando com uma ciência, nós devemos colocar, né, ter uma prática baseada em evidências científicas, né, ter toda essa conotação, esse sentido lógico. Outras, né, polêmicas que têm gerado bastante confusão, né, frutose, fuja dos sucos, frutose pode causar cirrose hepática e culpar as frutas, fruta faz bem. Então a gente vê esse monte de post sensacionalista trazendo informação errada para as pessoas. Então é muito importante que a gente não só tenha posicionamento ético, como também, né, combata essas fake news. Mas quando eu falo combater as fake news, não é pegar o post do coleguinha, colocar o nome dele e expor numa rede social. Não, é você realmente se posicionar contra essas afirmações. Então, desmentir por que a frutose não causa cirrose hepática, quando é a frutose das frutas. Desmentir por que as frutas, elas fazem bem sim, dizer que as frutas fazem bem sim, que esse tipo de posicionamento está errado ao falar que fruta não faz bem. Então, trazer informação científica que seja de fácil acesso. Uma coisa que a gente sempre tem que pensar quando a gente vai fazer uma rede social é o público que a gente está tentando atingir. Então, eu vejo muitos nutricionistas que acabam se distanciando um pouco disso. Ah, a gente está aqui numa graduação, fez uma graduação, se formou, tem pós ou mestrado, enfim, o que for. Mas se a gente está aqui na graduação, a gente vai falar de diabetes, você fala da hiperglicemia, do pâncreas, e a gente viaja no mecanismo, né? Então, eu, como geralmente falo para alunos, né, eu uso minha rede social para ensinar, acabo usando um pouquinho mais desses termos mais complexos. Mas quando a gente faz uma rede social para informar um público leigo, é muito importante que a gente tenha um posicionamento de linguajar que transforme isso numa informação simples. Porque eu acho que a grande dificuldade que a gente tem hoje em ciência é que a informação ela acaba chegando muito distorcida nas pessoas e as pessoas apresentam uma resistência muito grande a essas informações. Então é importante que eu facilite esse processo. Todos os cientistas, né, e eu falo cientistas aqui, eu não estou dizendo que sou eu, ou a professora Valéria, a professora Silva, mas todos nós que fizemos uma graduação, que estamos dentro de uma graduação, ou que estamos dentro de um mestrado, que estamos dentro de uma especialização, todos nós temos acesso a uma informação científica. Todos nós conseguimos acessar essa informação científica da fonte. Então, muitas vezes a gente deixa esse papel do cientista de estar informando isso para a população e transfere esse papel para uma terceira pessoa, que são jornalistas ou pessoas que, né, que têm redes sociais, enfim, que acabam assumindo esse papel. As blogueiras, por exemplo, assumiram bastante o papel do nutricionista. Isso aconteceu por quê? Muito também porque a gente não se posicionou.
Então, muitas vezes a gente deixa de lado, eu não vou sair aqui do meu bolinha na academia, dentro da universidade, para informar as pessoas, já que as pessoas não vão acreditar mesmo. Então, isso é um pensamento que acaba afastando mais ainda a população do conhecimento científico. A gente terceiriza essas informações científicas o tempo todo. E isso está muito errado, porque a gente tem que passar essas informações direto numa linguagem de fácil acesso. Nosso Brasil, ele produz tanto conhecimento científico. Eu posso falar pelas professoras lá da Universidade Federal do Piauí, do Departamento de Nutrição, é um dos departamentos mais produtivos da Universidade Federal do Piauí, sem dúvida nenhuma. Então, o científico é produzido ali. E aí, qual o problema, às vezes? É que aquele conhecimento científico que é produzido, ele fica ali. Ou então ele vai ali para o PubMed. Mas como é que isso está chegando na população? Isso está chegando na população? Então, é isso que a gente tem que realmente refletir. É importante que a gente consiga passar esse conhecimento científico diretamente para a população. E aí, o que é que acontece? Tome cuidado, muitos blogueiros fitness são formados em área da saúde e suas dicas nem sempre são confiáveis. Estudo avalia 9 blogueiros fitness e mostra que 8 dão conselhos ruins. E o que é que acontece? A gente muitas vezes, né, se depara com esse tipo de situação e a gente fica reclamando. Claro, é muito desagradável, eu reclamo também. Detesto ver blogueiras que estão falando sobre saúde, sobre alimentação, trazendo informações totalmente erradas. Mas se a gente for na gênese disso aí, elas estão ocupando um espaço que era para ser nosso. Então, mas porque a gente demorou também bastante para assumir nosso papel. E muita gente não tem essa coragem de assumir esse papel. Então a gente ficava lá dentro da bolinha da universidade, dentro da bolinha do consultório, e esquece de estar ampliando essas informações. E muitas vezes a gente também acaba repetindo os mesmos padrões. Eu vejo muita gente reclamando de blogueira, mas fazendo a mesma coisa que a blogueira faz. Eu quero postar antes e depois, porque a blogueira posta e ela tem gente comprando as coisas dela. Então, como é que você pode falar mal de uma criatura que está fazendo um posicionamento errado e você, porque você é formado, querer fazer o mesmo erro? Então, é muito complicado quando a gente fala isso. Então, é muito importante que a gente dê o exemplo seguindo primeiramente o nosso código de ética. Então, e é possível crescer nas redes sociais sem estar ferindo o código de ética. É muito possível. Então, trazendo informação de qualidade em suas redes sociais, no consultório, você vai mostrar o seu conhecimento. E muito antes de ter milhares de seguidores, é mais importante que você tenha seguidores de qualidade. Muitas vezes a gente pensa, vou abrir uma rede social porque eu não tenho 100 mil seguidores, minha rede social não presta. Porque eu não tenho 20 mil, minha rede social não presta. Mas se você tiver 1.000 seguidores que são fiéis ao seu conteúdo e que gostam do seu conteúdo e que apreciem, que te recomendam para outras pessoas, você tem ali um grande público. A gente pensa assim, só naquele número, e aquele número é um vazio, certo? O mais importante é que tenham pessoas que realmente te sigam e estejam ali, né? Dando aquele apoio e também apreciando as suas informações, né? Que é um dos posts que eu trabalhei uma vez na minha rede social, que fez muito sucesso, né? E que eu já trouxe uma crítica, né, bem humorada sobre a questão de médicos, né, e outros profissionais de saúde fazendo planos alimentares, né? Isso foi um tipo de post que eu fiz uma linguagem bastante acessível e que explica para a população e que fixa bem, né? Porque eu utilizei uma linguagem de meme, né? Que é o que move a internet. Então, indo ao médico fazer meu plano alimentar e o nutricionista vai para onde? E aí eu trazia essa imagem, plano alimentar com o nutricionista. Então, isso foi muito compartilhado e acabou tendo um grande impacto, né? E é muito bom a gente ver que, pelo menos, assim, a gente está atingindo aquelas pessoas e as pessoas vão se conscientizando, né? Eu posso não ter transformado o mundo, mas estou conseguindo implantar aquele conhecimento na cabeça de pessoas que estão ali disponíveis a receber esse conhecimento. E se nós fizermos toda essa construção, acaba que a gente atinge grande quantidade de pessoas. E aí, dentro disso tudo, é muito importante que, para que a gente possa ter fundamento e para que a gente possa ter posicionamento correto dentro de uma rede social, ou seja, onde for, que nós tenhamos uma prática baseada em evidências. E quando eu falo de prática baseada em evidências, é justamente unir esse processo de ciência com o processo
né, de prática, de consultório. Ah, mas eu não sou cientista, eu não tenho paciência para ficar, não tenho tempo para ficar lendo artigo o dia todo, não tenho tempo para ficar lendo um monte de coisa o dia todo. Isso é um grande erro e um grande engano. Você tem que otimizar o seu processo de leitura, claro, mas você tem que ler. Não é porque você se formou que você vai parar de se atualizar. A nutrição, ela é uma ciência, né, que ela tem uma base muito forte, mas ela está sempre se atualizando. E todo mundo que se forma em nutrição, que se dispõe a fazer essa prática, tem que estar acompanhando esse ritmo de atualização, né? Entender por que certas coisas não devem ser aplicadas em consultório, ou porque outras coisas já têm sido mais recomendadas, atualizadas, porque esse posicionamento mudou. Então, tudo isso a gente tem que estar acompanhando. Mas como é que a gente lida com esse tanto de informação? Então, é muito importante que a gente direcione, né, a nossa prática em evidências científicas. Eu costumo citar muito um exemplo que eu vi, né, depois que eu me formei, quando eu comecei a atuar na minha profissão, acho que quando eu comecei a atuar, né, em consultório, 2017, 2018 para 2019, surgiu uma grande febre, né, de prescrição de Morozil. Não sei se vocês já ouviram falar. Morozil é um fitoterápico, né, que é extraído a partir da laranja moro, que é a laranja doce. E esse fitoterápico, ele promete perda de circunferência da cintura, porque ele atua aumentando lipólise, aumentando termogênese, enfim, tem alguns mecanismos descritos na literatura. E aí, essa cápsula, né, ela é um pouco cara, né? Tem alguns locais que ela custa, digamos assim, uma média de R$ 150 durante um mês, né? 30 cápsulas, R$ 150. E aí eu fiquei curiosa, né? Meu Deus, que cápsula revolucionária é essa? Porque toda prescrição que eu lia tinha essa cápsula, esse Morozil, e eu entendi enfim, todo aquele mecanismo bioquímico, mas eu não entendia, não tinha visto assim aquela força de evidência que me mostrasse que aquilo realmente funcionava. E é uma coisa um pouco cara para você estar prescrevendo para um paciente, ficar usando aí durante um certo tempo. E aí fui pesquisar lá no PubMed para me ver quais as evidências se realmente ajudavam nesse processo de emagrecimento. Chegando lá, minha surpresa, tá 30 cápsulas, só tinha um artigo científico, coloquei lá a pesquisa sobre o Morozil, só tinha um artigo científico sobre o Morozil. O artigo científico extremamente mal conduzido, que era uma short communication, né, que era um artigo de 4 páginas, e que não me dizia nada com nada. Aí eu fiquei muito curioso, tanto que muitas vezes a gente acaba prescrevendo, né? Muitas pessoas acabam prescrevendo porque vão na onda de um modismo, mas quando a gente vai ali para o PubMed, vai ali para uma pesquisa mais aprofundada, não existe evidência, não existe simplesmente sobre aquela prescrição. E o que é que eu estou fazendo? Meu paciente gastar aí um belo dinheiro por mês para uma coisa que pode fazer ele perder 3 quilos ao longo de, enfim, 2 quilos ao longo de 3 meses. Vale a pena? Muitas vezes não. E aí eu trouxe esse quadro aqui para lembrar para vocês um pouquinho do juramento do nutricionista, né? Prometo que ao exercer a profissão de nutricionista, eu farei com dignidade e eficiência, valendo-me da ciência da nutrição em benefício da saúde da pessoa, sem discriminação de qualquer natureza. Prometo ainda que serei fiel aos princípios da moral e da ética. Ao cumprir este juramento com dedicação, desejo ser merecedor dos louros que a profissão proporciona. Então, olha o tanto de coisa aqui que a gente poderia frisar. Ciência da nutrição, sem discriminação, fiel aos princípios da moral e ética. Então, isso é o que faz um bom nutricionista, certo? E aí eu elenquei algumas características aqui de um bom profissional nutricionista, né? Empatia e não julgamento, paciência, escutativa, saber transmitir as informações, né? Saber educar, comunicar, posicionamento ético e prescrição dietética baseada em evidências. E a gente vê, hoje tem tanta gente que prescreve tanta coisa louca e acaba tendo um monte de cliente de consultório. Às vezes nem é, né? Às vezes é só a lábia da pessoa. Mas acaba tendo toda essa confusão e a gente pensa que só quem não é ético que ganha dinheiro. Mas é aquela coisa, gente. Quanto maior a subida, mais rápida é a queda também. Quanto mais ligeira é essa subida, mais
profunda aí essa queda. Então, é muito melhor que a gente se mantenha sendo um profissional ético e seguindo os bons princípios da profissão e se mantenha estável dentro do mercado, seja um profissional confiável, né? Isso a longo prazo traz tanto melhor resultado. E aí, só lembrando para vocês a definição de ética, né? Queria chamar a atenção para esse segundo significado, que é um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social e de uma sociedade. E aí, trazendo tudo isso, eu queria para vocês por que é importante pesquisar, né? A gente às vezes se afasta um pouquinho desse mundo da ciência, da academia, mas é importante que a gente se mantenha pesquisando, é importante que a gente valorize e dê valor à pesquisa científica, certo? Então é muito importante que a gente se mantenha assim. A pesquisa científica, ela é um estudo planejado que envolve um conjunto de procedimentos sistemáticos com o objetivo de entender, explicar e resolver um determinado problema. E para isso se utiliza um método de abordagem especial e um raciocínio lógico, né? Ela também é uma investigação sistemática que vai incluir um desenvolvimento, um teste, uma avaliação, os quais são desenhados para contribuir ao conhecimento geral. E a pesquisa científica, ela geralmente parte de uma observação, onde é feita uma hipótese, e a partir daí a gente faz um experimento ou pesquisa para constatar se aquela hipótese ela é verdadeira ou não, né? Se ela vai ser refutada ou não. E aí, quando a gente faz uma pesquisa científica, tem um mundo de coisas que a gente tem que pensar, né? Qual o problema da pesquisa? Quanto tempo previsto eu tenho para fazer essa pesquisa? Quais são os objetivos dessa pesquisa? Quais são as variáveis? Como será feita a coleta de dados? O método de análise dos dados, a população e a amostra. E sempre também é uma dificuldade para quem vai ler a pesquisa depois, né? Imagino que muitos de vocês já devem ter se deparado com um artigo muito difícil de ler. E também nós temos vários tipos de artigos científicos, né? Nós temos uma pirâmide, né? Alguns níveis de evidência científica que a gente poderia detalhar, né? Essas evidências científicas, elas vão desde muito baixa até evidências científicas de alta qualidade. Quando a gente fala de muito baixa, são revisões narrativas, opiniões de especialistas, séries de casos, relatos de caso, que são evidências ali muito isoladas, né? Por exemplo, se eu estou falando um pouquinho sobre minha dissertação de mestrado, por exemplo, ela foi sobre zinco e risco cardiovascular. Nela defendia que o zinco era benéfico, né? Era o nutriente cardioprotetor em mulheres com obesidade. E aí, vai que me convidam, eu quero escrever uma revisão narrativa sobre o zinco e o risco cardiovascular. Quando eu vou fazer isso, geralmente eu vou defender aquele lado, né, que eu estou abordando. Digamos, eu vou fazer uma revisão de literatura para minha dissertação de mestrado, ou fazer uma revisão de literatura para o TCC. Eu estou defendendo aquela hipótese, eu geralmente tendo a colocar mais artigos, né? Eu tendo a ir pelo caminho de defesa daquela hipótese. E isso, né, gera um artigo interessante para que a gente possa entender mecanismos, entender o estado da arte da literatura, mas ele acaba sendo um artigo com uma metodologia não muito criteriosa e ele acaba sendo um artigo que vai tender a alguns pontos, né, alguns pontos chaves. Eu acabo defendendo que o zinco ele é antioxidante, ele é anti-inflamatório. Aí vamos dizer que o zinco aumenta o peso corporal, né? Constatei isso na minha revisão, não mencionei isso na minha revisão. Então, eu já estou ocultando aí um processo importante. Então, por isso que esse artigo ele é tido como evidência muito baixa. Aí eu tenho outros artigos que são artigos observacionais, né? Estudos observacionais, como de corte, caso controle, ou transversal, que colocam ali comparação de grupos em um determinado período do tempo, né? Determinado recorte, né, de tempo, mas que eles não conseguem determinar uma relação de causa e controle. E aí eu tenho outro tipo de estudo, que é o ensaio clínico, onde eu consigo determinar essa relação de causa e controle, de causa e consequência. Essa relação de causa e consequência, geralmente eu faço uma suplementação, por exemplo, e aí eu vejo, né, o que é que a suplementação, né, digamos nesse mesmo exemplo de risco cardiovascular, o que é que essa suplementação iria causar. E a partir daí eu tenho uma evidência científica moderada. E aí eu tenho artigos que são de alta qualidade, né, que são as revisões sistemáticas e meta-análises e os mega ensaios clínicos, né, os mega trials. São, né, no caso dos mega ensaios clínicos, né, um ensaio clínico feito com uma parcela muito grande da população que traz uma qualidade científica, um respaldo científico ainda maior. E a revisão sistemática, né, ela ainda é maior do que isso porque ela consegue reunir vários ensaios clínicos
E ela tem uma metodologia muito bem definida, muito criteriosa, que pode ser reprodutível por qualquer pesquisador. E a meta-análise, que um dado estatístico a partir da revisão sistemática. É uma análise estatística dessa revisão sistemática. E aí, a partir daí, você tem todo esse painel de evidência científica de alta qualidade. E aí, para cada tipo de estudo, né, para cada pergunta que eu costumo fazer, eu tenho uma diferente metodologia de pesquisa que ela é mais aplicada, né? Se eu quero fazer uma revisão sistemática, por exemplo, quando eu quero fazer um apanhado crítico da literatura com foco em uma questão bem delimitada, né? Quando eu quero examinar o efeito de uma intervenção, eu faço um ensaio clínico randomizado. Quando eu quero existentes em um grupo de indivíduos, eu posso fazer um estudo descritivo a partir de questionários. Quando eu quero descrever um mecanismo, uma via, eu posso fazer uma revisão narrativa da literatura. Então, para cada tipo de pergunta, eu tenho uma forma, né, um estudo que seria mais apropriado. E a partir de tudo isso que eu falei de pesquisa, pincelei aqui de pesquisa para vocês, onde é que eu vou achar informação confiável para eu postar na minha rede social, para eu colocar no estudo científico, para eu falar dentro do consultório, né? Quem é que eu vou escutar? E aí eu vou escutar as bases oficiais, as fontes de dados mais confiáveis. Eu vou lá no site da Asbram, eu vou lá no PubMed, fazer a pesquisa com os meus próprios dedinhos, eu vou lá na diretriz brasileira de hipertensão arterial, diretriz brasileira de diabetes, eu vou lá nos livros confiáveis, né, de professores tão respeitados da nossa área, como é o caso aqui do Tratado de Nutrição e Dietoterapia, do livro da professora Cosolini de Biodisponibilidade de Nutrientes, ou de associação das diretrizes internacionais de diabetes, né? Então, tudo isso são fontes de dados mais confiáveis que eu posso estar utilizando dentro da minha prática e dentro, né, para me fazer, para me utilizar como base, como fonte, para que eu possa fazer posts, por exemplo, para redes sociais. E aqui outras bases de dados que a gente pode utilizar, né? Tem muito dessas, né? Scopus. As minhas preferidas, particularmente, são Scopus, o Web of Science, o PubMed, a Cochrane Library. Nós temos também algumas bases nacionais, como o periódico CAPES e o Cielo. Gosto bastante do periódico CAPES, ele é bem mais abrangente, né, do que o Cielo. Então, são bases de dados que a gente pode estar utilizando. Algumas delas a gente só consegue acessar no ambiente da universidade, né? Mas o PubMed, por exemplo, é uma base de acesso livre. O periódico CAPES também, a gente consegue fazer esse acesso, né, e ter acesso a várias fontes confiáveis, né, artigos científicos. Mas, além disso, a gente também tem que saber interpretar esses artigos científicos, entender, né, que alguns artigos científicos eles podem ter uma qualidade maior ou não, né? E de forma internacional, essa qualidade das publicações ela é avaliada pelo fator de impacto da revista, né, que vai avaliar o número de citações e que a gente compara, né, esses fatores de impacto das revistas entre elas, né? Então, ela é um cálculo feito a partir das citações recebidas no ano anterior, né, no ano corrente, né, do fator de impacto, para os 2 anos anteriores, dividido pelos números de artigos citáveis publicados nesses 2 anos anteriores. E esse é um valor internacional. A gente pode acessar ele no site da revista, temos alguns sites especializados que também trazem esse fator de impacto, né? Feito pelos Journal Citation Reports. E aí, é importante que a gente veja, né, que uma revista, quando ela tem um maior fator de impacto, ela tende também a ter artigos melhores, mas pode ser que ocorra algum erro aí nessa história, né? A gente teve bastante polêmica ultimamente com essa questão do Covid, porque muitas revistas estão publicando de forma muito acelerada e os artigos acabam não sendo tão bem revisados, né? Tivemos críticas importantes a artigos publicados no The Lancet, que é a revista tem o maior fator de impacto, né, a nível mundial. Então, é sempre bom a gente não só avaliar o fator de impacto da revista, mas como o artigo em si. E nós temos um sistema nacional, né, que é o Qualis CAPES, que ele tem essa atualização anual, né, faz um tempo que a CAPES não atualiza, está prometendo atualizar e mudar um pouquinho essa forma de avaliação agora. Esse processo geralmente era feito por áreas de avaliação, né? Então a gente tem áreas da nutrição, ciência de alimentos, enfim, várias áreas dentro da CAPES, e agora eles estão pretendendo integrar todas essas áreas, né? Então o melhor Qualis seria o A1 e o pior, né, seria o Qualis C. E aí, diante de toda essa história que eu contei para vocês, de um tempo para cá, eu e algumas amigas resolvemos criar
o SENA, né? E aí era um episódio que eu queria trazer da minha vida para vocês. Então, o SENA é o Centro de Estudos em Nutrição Avançada, e foi criado por nós três, né? Eu, a professora Juliana Severo, em parceria com a professora Jéssica Bezerra e a professora Jennifer Beatriz, né? Então, todas nós somos nutricionistas e todas nós fazemos doutorado em alimentos e nutrição e todas nós somos da mesma turma de doutorado. E por que a gente criou o SENA, né? A gente começou a perceber toda essa dificuldade de trazer essa ciência para a população e de trazer essa ciência para dentro do consultório. Porque às vezes o profissional ele vai para a prática, ele esquece desse lado, né? De ter que estar olhando artigos, de ter que estar se atualizando. E às vezes é muito difícil para quem não segue a carreira acadêmica entender o que tem lá nos artigos científicos. É difícil para quem está lá na vida profissional, imagine para quem é leigo, né? Então, toda essa comunicação, ela precisava, a gente viu a necessidade disso ser mais facilitado. Nós três somos professoras de pós-graduação e a gente sempre percebeu, né, no momento que a gente levava artigos científicos, principalmente artigos em inglês, que as pessoas tinham, os alunos tinham essa grande dificuldade de entender esses artigos, de ter uma interpretação lógica desses artigos. Então, a gente resolveu criar o SENA a partir disso, para começar a trazer essa ciência para ser aplicada na prática e assim combater toda essa situação que a gente vê hoje na nutrição. Aqui, essa primeira foto foi de 2016. Nós três, quando fazíamos mestrado, nós éramos da mesma orientadora, alunos da mesma orientadora. A Jéssica fez o mestrado em Ciências de Saúde, que é outro mestrado lá da UF, que é a nossa orientadora, a minha ex-orientadora, eterna orientadora, né? Agora no doutorado eu tenho outro orientador, mas ela foi minha orientadora por muitos anos, que é a professora Dilina Marreiro, que ela orientava tanto no mestrado em Alimentos e Nutrição, quanto no Ciências e Saúde. Eu e a Jennifer éramos da turma de Alimentos e Nutrição e a Jéssica do mestrado em Ciências e Saúde. Eu e a Jennifer, particularmente, a gente andou juntas desde a graduação, né? Nós nos graduamos juntas, nós fizemos iniciação científica juntas ao mesmo tempo, no mesmo laboratório, com a mesma orientadora, mestrado e agora doutorado. Só que a Jennifer continua com a professora Edilina, a Jéssica agora está com outra professora, a professora Marise, e eu sou orientando agora do professor Moisés Tolentino. E aí, em 2016, nós fazíamos mestrado juntas e a gente sempre começou a perceber isso. Eu me aventurei primeiro para a questão do consultório, depois foi a Jennifer, a Jéssica começou a trabalhar em uma escola, né, na parte do PENAI. Hoje ela trabalha mais com saúde pública, enquanto eu trabalho mais com a questão de exercício, trato gastrointestinal, e a Jennifer continua na linha de pesquisa de obesidade e doenças crônicas, né, obesidade e minerais. E aí a gente via essa necessidade, né? A gente sempre pensou em criar alguma coisa juntas. Aí a gente se afastou um pouco com a questão do doutorado e um monte de coisa que a gente organizou. Ano passado a gente organizou um congresso, aí depois a gente ficou pensando, eu queria tanto fazer uma proposta legal assim na nutrição, a gente podia fazer cursos. E aí começou a surgir a ideia do SENA, a gente se reuniu, não, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa. Eu acho que tem muita gente que está tendo dificuldade em relação aos cursos, em relação aos artigos, entender os artigos quando a gente foi para essa prática, como professoras, né, de pós-graduação. E aí resolvemos, né, criar o SENA. E aí o SENA a gente resolveu criar esse ano, basicamente no comecinho do ano. E aí, assim que a gente ia lançar o primeiro curso presencial, a pandemia ocorreu. E aí a gente ficou assim um pouquinho parada no começo da questão do isolamento, né, do distanciamento, da questão da quarentena, ficou todo mundo em casa e a gente estava muito ansiosa, preocupada, e a situação não passava, e a gente queria lançar o curso. Aí eu disse assim, meninas, é o seguinte, eu acho que isso não vai passar tão cedo, é importante que a gente se distraia com algumas outras coisas, que a gente comece a trabalhar mais voltado ao que a gente queria fazer, e a gente pode fazer tudo isso de forma online. E aí, essa segunda foto aqui foi no congresso do ano passado, né? Mostrando eu, a Jennifer, a Jéssica, que a professora Fabiana, a gente teve a participação aqui no livro do Tratado de Nutrição e Dietoterapia, que é algo que é um orgulho muito grande na nossa vida, foi um prazer imenso. E aí, pensando em todas essas questões, a gente, não, vamos fazer um curso que ensine as pessoas como acessar as informações científicas, como ler e como interpretar. E aí, só para ilustrar para vocês, né, eu digitei aqui, fiz essa pesquisa, quando eu estava montando os slides, né, os dados até 5/9 de 2020, quando a gente falava de, por exemplo, eu simulei uma busca aqui de obesidade e Covid-19,
eram 778 resultados. Um mês depois, nós já temos mais de 200, quase 200 publicações sobre esse tema, fazendo uma busca simples. Então, para que vocês tenham essa ideia, não é fácil a gente filtrar, a gente saber pesquisar, a gente ter todo esse conhecimento, né, esse domínio disso tudo. Então, pensando nisso, a gente criou o nosso primeiro curso, que foi o curso de leitura e interpretação de artigos científicos. E esse curso, né, cada um de nós dava um pedacinho desse curso, né, um curso que a gente já fez 2 vezes, que a gente está pretendendo lançar uma terceira turma. Esse curso, ele se baseava em ensinar como buscar os artigos, né, que era a minha parte, busca de artigos nas bases de dados. Aí depois a Jéssica, no segundo dia, fala sobre técnicas para entender os artigos publicados em inglês, predição, monitoramento. Assim, mesmo sem eu ter um grande conhecimento, né, da língua estrangeira, como é que eu poderia estar passando esse conhecimento, como eu poderia estar lendo isso no artigo e aprendendo a entender isso no artigo científico, né? Que o inglês científico ele tem várias estratégias que a gente pode se familiarizar. E nós, quando fazíamos iniciação científica, mestrado, doutorado, demoramos muito para poder pegar todas essas técnicas, né? Foi coisas que a gente construiu ao longo de 6 anos. E aí, tudo isso a gente procura passar, né, de forma mais condensada dentro desse curso. E no terceiro dia, a Jennifer fala sobre como entender os testes estatísticos, como interpretar esses resultados dos artigos, né? Que é algo que também é bastante confuso, às vezes, para quem não entende de um teste estatístico, como é que eu posso interpretar uma meta-análise, como é que eu posso interpretar um teste T de student, um teste meio Whitney, que só os nomes já são muito complicados. E fizemos mais 2 cursos depois desses, né? A gente fez o curso de escrita científica recentemente, mais voltado para quem está na área acadêmica. E hoje a gente está com outro curso aberto, que é o curso de revisão sistemática integrativa, para quem deseja, né, ter esse aprofundamento em relação à questão do TCC. Muita gente está fazendo, né, revisão sistemática integrativa pela impossibilidade de coleta de dados em campo, que é uma coisa que eu valorizo bastante também, porque a revisão sistemática e a integrativa são revisões de boa qualidade. Então, pensando nesse todo esse processo, a gente começou a fazer esse curso agora de revisão sistemática integrativa, que a gente vai fazer agora no mês de novembro, né? Dos dias 10 a 12 de novembro. E aí, né, toda essa proposta do Sena, vou mostrar aqui para vocês na minha tela também, no Instagram, lá do Sena, para que vocês deem uma olhada. E a gente sempre trabalha essa questão de trazer essa informação científica para os alunos de nutrição de forma mais fácil e trazer toda essa atualização. E temos também os cursos, né, que foi um meme que a gente compartilhou. O que é que nós vamos fazer hoje, cérebro? A mesma coisa que tentamos fazer todos os dias, Pink. Tentar terminar o artigo. Quem nunca, né, gente? Vou mostrar aqui para vocês só, aqui na minha tela de novo, aqui só o Instagram do Sena, onde a gente ensina várias coisas bem legais, né? A gente ensina como preencher o currículo Lattes, dá algumas dicas de questão dos slides, né? Como é que a gente pode fazer apresentações de boa qualidade. Nós temos vários destaques aqui, né? A gente já está com felizmente, com 3.300 seguidores que a gente conseguiu basicamente aqui durante esse processo de quarentena. Estamos muito felizes por esse impacto, né? Nós também fazemos homenagens a várias nutricionistas, né? Que são importantes, que a gente tem que valorizar, tanto sim, nutricionistas que trabalham muito com a questão da ciência quanto com a prática, né? Trazemos esses dados de revisões, como interpretar alguns artigos, quais verbos podemos utilizar em objetivos, dicas de site que podem facilitar todo esse processo de busca científica, dicas acadêmicas, enfim, é bem interessante, né? Oportunidades em diversos programas de pós-graduação no Brasil, a gente sempre costuma trazer. Enfim, trazemos todo esse processo, né, para facilitar o acesso, trazendo essas dicas que a gente aprendeu, às vezes de forma um pouco sofrida, mas para facilitar para que outras pessoas possam ter esse processo mais facilitado, certo? Então, eu queria agradecer. Se vocês tiverem alguma pergunta, também podem ficar à vontade. Fiquei muito feliz, né? Acho que foi assim excelente a qualidade, né, das informações que você trouxe aqui, né? Tá de parabéns mesmo. Eu queria ver se alguém tem alguma pergunta, se quiser abrir o microfone também. É mais uma colocação. Eu tenho uma colocação só Oi, sobre. Oi, João, tudo bem? Tá me Tudo ouvindo? bem? Tudo Prazer. bem. O Então, João é um pega. aluno nosso, Juliana. Pode falar, João. Juliana, eu achei muito interessante a sua colocação desse encontro
do científico com a vida, né, mesmo, porque assim, o que eu noto, eu já sou formado em engenharia de alimentos e faço nutrição agora, e em ambas as academias a gente vê diversos artigos, diversos processos, que você lê o artigo e pensa assim, cara, mas como que isso é aplicável na vida da população, sabe? Tipo, porque muitos dos estudos, eles eram financiados por indústrias, né? E era para a indústria, para vender para a indústria, mas assim, a população em si não tinha acesso a essa informação e essa colocação do seu Instagram para isso é tipo de uma extrema importância, porque para todos nós vemos todos os dias diversas blogueiras, ou mesmo outro dia que eu me peguei extremamente irritado vendo o Instagram da GNT mesmo, assim, que é um vínculo de comunicação muito maior, porque além de pegar o Instagram, ainda pega TV, ainda pega muita gente falando sobre emulsificantes e a colocação foi essa, foi assim, abre aspas, emulsificantes são detergentes para o estômago dos seres humanos. Foi tipo isso, fecha aspas. E aí eu fiquei tão abismado com aquela informação sendo propagada, então, sabe, desinformação. Eu falei, gente, a população precisa de meios para poder aprender, porque. E um monte de gente acreditando embaixo, diversas blogueiras falando que sim e replicando aquilo, entendeu? Foi tão louco que eu fiquei chocado e eu achei sensacional você colocar um Instagram com informações de verdade. É isso. Obrigada. Eu acho que realmente é uma grande dificuldade que a gente vê, né? Muitas vezes, alguns canais de TV acabam esquecendo o papel do nutricionista, de um profissional que saiba, né? Que tenha respaldo para falar daquilo, para trazer pessoas, né? Que nem se aplicavam àquela função e trazer informações sensacionalistas, né? Muitas vezes o jornalismo se baseia bastante nessa construção desses títulos mais chamativos. E isso acaba prejudicando a população a nível de saúde. Então, é muito importante que a gente tente atingir o máximo possível. Quando eu estava dentro da universidade, eu via muito, ainda estou, né? Mas durante o mestrado, durante a graduação, via muita. Toda vez que chamavam para uma entrevista, todo mundo lá dentro da universidade ficava com vergonha. Aí sempre empurravam para mim. Eu sou a que aceita as entrevistas. E aí eu acho assim que é fundamental que nós que temos, né, esse contato ali com a ciência, possamos ir para um programa de TV, possamos nos posicionar dessa forma, trazer essa informação acessível, né, nos mostrarmos. Muitas vezes quem está dentro ali da universidade tem essa vergonha, né, de mostrar a cara, ou não quer ali ter aquela rede social que tem algum impacto, porque isso acaba sendo, às vezes, até dentro da universidade um pouco mal visto, muitas vezes, né? Acaba sofrendo algum tipo de... Passei por algumas situações também. Mas é muito importante que a gente tenha esse posicionamento para trazer isso para a população, porque para que vai servir a ciência se não for para trazer um retorno para a sociedade, né? Então é justamente isso que a gente tem que pensar, em estar sempre trazendo esse retorno, né? Eu tive o prazer de me formar na universidade pública, fazer mestrado e doutorado, e eu devo isso um retorno à população, né? Não só a partir das minhas publicações científicas, mas também trazendo de forma que possa ser aplicado para essas pessoas, que essas pessoas possam ter esse acesso. Então, eu sempre procuro estar trazendo essa informação de fácil acesso, né, para estudantes que possam também contribuir com outras pessoas, mas também para pessoas que são leigas, né, façam um pouco de mistura entre esses posts, né, alguns mais informativos para estudantes, alguns mais informativos para a população geral. E eu acho que quanto mais a gente se posicionar, nós como nutricionistas ocuparmos esse espaço, mais essa informação linda, ela vai ser difundida. Eu acho que isso é, de fato, muito importante. Juliana, Maria Silvia, acho que a gente é um pouco a própria possibilidade da gente ter se conhecido, né? Eu brinquei que a gente virou amiga de pandemia, né? Sim. Coisas que a pandemia nos proporcionaram, mas eu vejo duas coisas nisso que você está colocando. Primeiro,
a necessidade da gente ocupar espaços na mídia, né? E a gente ocupar esses espaços com seriedade. Eu acho que você começou a fazer isso, não só você, tem outros nutricionistas fazendo isso, né? A gente até fica procurando espaços nas diferentes redes sociais, porque algumas redes têm uma cara muito específica, né? E muitas vezes, quando você tem um discurso diferente, parece que você não cabe naquela rede, é o caso do Instagram, né? Que é uma rede muito voltada para a questão da imagem e daquele pessoal que posta o antes e depois, do nutricionista que acha que precisa mostrar o corpo porque o corpo é o cartão de visita dele, né? Então, você já tem todo um entendimento ali naquela rede que parece que você falando algo diferente, você está fora do lugar. Mas eu acho que isso é mais importante ainda, a gente ocupar esse espaço nessa rede, né? E aí vem a sequência, que é a dificuldade que nutricionistas que querem fazer um trabalho sério têm de ocupar esse espaço de forma a conseguir a mesma visibilidade que esses outros blogueiros e profissionais não sérios estão ocupando, né? Porque é uma ciência, essa coisa de ter um perfil em rede social, manter os posts, né? O que postar, tem hora que você não tem vontade, tem hora que você não tem informação, você não sabe que assunto, né? Como você não está vendendo nada, né? Você fica sem aquele compromisso que o blogueiro que vende, que está ganhando para fazer o post, né? Ele tem que ter a criatividade, ele tem que ter a rotina. Eu sei que não é esse o papel do Sena, né? Eu acho que vocês têm um trabalho aí muito mais voltado para o aspecto da informação na ciência, da informação da evidência científica, mas como é que você vê isso hoje? Você acha que existem espaços para orientar, para treinar profissionais que queiram ocupar as redes sociais de uma forma ética, correta, mais adequada para a rede social, porque senão você é mais um que fica ali com 10, 15, 20 e não sai dos 200 seguidores, que são parentes e amigos na sua maioria, e você não consegue atingir o público que você quer de fato atingir. Quem é o público que a gente tem que buscar na rede social e como é que a gente faz para aprender a fazer isso? Bom, isso é realmente algo que é bem complexo, né? Rede social ela não é fácil, a gente tem que ser cheio dos truques para conseguir ocupar esses vários espaços. Não é o objetivo principal do Sena, como você falou, mas é o meu objetivo na minha rede social profissional, né? Que é o Nutri Juliana Severo. E realmente foi algo, eu tenho já 3 anos, né, desse Instagram, o Sena é novo, o Sena eu já criei esse ano com as meninas, mas a minha rede social profissional eu já tenho 3 anos, eu criei ela em 2017. E para eu ocupar esse espaço foi luta, né? Eu tenho hoje 30,8 mil seguidores e foi bastante difícil para que eu conseguisse esse processo todo, né? Então é um processo cansativo, é um processo que ele não acontece da noite para o dia, mas que é um processo que vale totalmente a pena, né? Cada rede social, ela tem suas estratégias, né? Você tem muito que observar, que é que eu sempre fiz. Eu sempre mexi nos meus posts. Teve um mês que eu contratei uma agência, me arrependi totalmente e voltei para eu mesma estar fazendo ali meu trabalhinho, mesmo que não era aquela arte assim super profissional, mas eu fazia questão de fazer, né? Quando eu tive, nessa época eu estava trabalhando, estava no doutorado, ainda estava fazendo consulta particular, não estava com tempo para me dedicar mais à minha rede social. Hoje, mesmo que eu não tenha tanto tempo, eu gosto de fazer tudo, porque eu acho que fica a minha cara. E eu acho que isso é o mais importante, você deixar a sua rede social do seu jeito, a sua cara. Porque, assim, eu vou ter vários nutricionistas que vão falar, podem estar falando informações similares, mas nenhum nutricionista vai ser ali, por exemplo, eu não vou falar, a Jennifer, por exemplo, se formou comigo, estudou comigo, a gente tem muita confiança uma na outra. Mas muitas coisas que eu falo, a Jennifer pode falar de uma forma diferente, porque ela vai ter o jeito dela. A Silvia vai falar na rede social dela da forma dela, porque ela tem o jeito dela. Eu acho que o mais interessante de rede social é que a gente traga para aquele ambiente a nossa característica.
como profissional, como pessoa também, é muito importante a gente saber isso, saber se posicionar. E eu acho que isso é uma construção, você ir observando o que vai dando certo. Então, esse foi o que eu sempre fiz. Aí eu faço um post, e lá no Instagram tem aqueles numerozinhos, né? Informações, alcance, compartilhamento, salvamento. Então, quando eu percebo que um post ele teve bastante sucesso, eu começo a fazer posts na mesma linha. Por exemplo, semana passada eu fiz um post que eu trouxe um caso clínico. Esse post teve vários salvos e ele teve compartilhamentos e muitas pessoas comentaram, né, e elogiaram o post, compartilharam. E aí eu percebo que é um post que atingiu em cheio aquele meu público. Aí o que é que eu vou fazer na próxima semana, nessa semana? Um post no mesmo sentido, com outro caso clínico. Aí eu tive um post que teve bastante sucesso, que foi quando eu fiz bonequinhas ali representando várias áreas de atuação do nutricionista, expandiu isso vários locais de atuação, que foi uma forma didática de explicar que o nutricionista pode estar em vários locais. E esses posts fizeram muito sucesso, foram repostados em páginas grandes, as pessoas pediam mais e pediam mais. Então, ir atendendo o seu público, ir observando o que seu público pede, né? Muitas vezes as pessoas comentam, aí te manda um comentário fazendo uma pergunta, lá no consultório você recebe uma pergunta que pode ser uma dúvida para mais pessoas. Então, é muito assim que eu consigo gerar conteúdo para minha rede social. É uma pessoa que me pergunta no direct, é uma pessoa que manda uma pergunta na caixinha de respostas e eu percebo que na caixinha de perguntas eu percebo que eu posso levar aquilo ali para o feed para gerar mais engajamento. Lá no Instagram a gente hoje tem formato live, a gente tem stories, a gente tem o Reels, a gente tem o feed, a gente tem 2 formatos de feed, a gente tem o IGTV. É muito difícil a gente acompanhar isso tudo. Todo dia tem uma novidade no Instagram. Mas eu vou colocando ali, pincelando o que eu posso dentro desses vários formatos. Eu sei que a internet, todo mundo adora página de meme e compartilha meme o tempo todo. Por que não trazer isso para a nutrição de uma forma divertida, né? E trazer essa informação séria, mas de uma forma leve. Então, é o que eu sempre procuro fazer. Esses posts, eles tendem, né, a ter um maior alcance. Então, você não precisa ali só compartilhar antes e depois. Inclusive, uma curiosidade muito grande sobre minha rede social é que os meus posts informativos, eles têm muito mais likes do que eu botar uma foto minha, por exemplo. Então, hoje eu tenho a situação totalmente contrária da maioria das pessoas. Se eu boto um post super informativo, ele tem um alcance enorme. Se eu botar uma foto minha aqui sorrindo, não tem. É engraçado isso. E a maioria das pessoas é o contrário. Então, é muito assim que a gente percebe, entender o nosso público e perceber como é que isso está fluindo. Quanto mais a gente atende o que o nosso público quer, mais a gente vai ter conteúdo para o nosso público, mais ele vai gostar dali, mais ele vai perguntar e mais a gente vai produzir em torno disso. É sempre essa questão da observação. Foi o que eu fiz durante esses meus 3 anos de rede social. Vi o que dava certo, vi o que não dava certo. Aí, depois que eu vejo o que dá certo, eu vou investindo no que dá certo e aí vou colocando novos conteúdos, introduzindo. Eu coloco conteúdos mais densos, seguidos de conteúdos mais leves. E aí eu vou fazendo esse esquema, porque, assim, às vezes eu posto um artigo científico e muitas vezes ele não tem um grande alcance. Mas não deixo de postar porque eu acho aquela informação importante nessa. Então, é muito isso que a gente vai fazendo, né? Sabendo equilibrar isso tudo. Certo? Então, eu acho que é muito essa questão de você entender o funcionamento daquela rede social, estudar um pouquinho aquilo. Eu entrei em curso de marketing, eu me aventurei em YouTube aí que falava sobre mídias sociais, vou observando, e aí tudo isso eu fui fazendo assim com as minhas próprias mãos. Então, hoje eu tenho um bom entendimento de tudo isso, porque fiquei fazendo, né? Teimei ali, fiquei nessa experiência fazendo o meu próprio marketing. Se vocês quiserem, né, saber isso um pouco mais detalhadamente, tem uma palestra minha sobre marketing disponível gratuitamente no YouTube, no canal da Cajueira Escola de Nutrição. Então, tem uma palestra bem legalzinha que eu falo um pouquinho sobre locais onde a gente pode fazer posts, né? Como ter essas ideias, o que postar, como definir nicho, persona, essas coisas, esses detalhezinhos. Tem uma palestra gratuita minha no YouTube sobre isso. Beleza. Você foi aprendendo na raça, então, né? Porque é meio na tentativa e erro, né? Embora hoje a gente já veja aí algumas tentativas do pessoal de orientar, né? De oferecer cursos para quem quer ter perfis de sucesso. O grande risco é quem é que está oferecendo esses cursos e que tipo de orientação está dando, né? Porque aí, em vez de ajudar, pode acabar atrapalhando.
Exatamente, porque muitas pessoas que dão esses cursos não têm o conhecimento do código de ética específico da profissão do nutricionista, da profissão de um psicólogo, por exemplo, da profissão de um profissional de educação física. Então, quando são cursos muito generalistas, você tem que saber filtrar ali aquelas informações. E aí, isso é muito importante que a gente saiba, né, também. Então, é sempre importante estar ali conectado com o código de ética do nutricionista para que você possa realmente entender o que é que você pode estar se posicionando numa rede social ou não. Então, é sempre importante ter isso em mente. Não ferir o código de ética e não trazer nenhum malefício à saúde. Eu penso assim, quando a gente se propõe a criar uma rede profissional, nós não tô ali Juliana, só a Juliana blogueira da vida. A gente está ali Juliana, profissional de nutrição, que tem uma responsabilidade muito maior sobre o conteúdo do que uma pessoa que não tem formação naquele sentido. Então, se eu estou me assumindo ali como um profissional, como uma nutricionista, eu tenho que ter um posicionamento coerente com a minha profissão e atitudes coerentes com a minha profissão. Então, eu tenho uma responsabilidade muito maior do que uma pessoa que está falando ali de alimentação, que é um blogueiro, que não deveria estar falando, mas que acaba, né, tendo essas falas, né, infelizmente. Mas é muito importante que a gente tenha sempre isso em mente. A responsabilidade sobre nós, que somos profissionais, é muito maior do que outras pessoas, né? A gente tem grande influência. Mas você sabe, Juliana, que esse é um tema assim que a gente conversa bastante com os nossos alunos. A Maria Silvia, né? Ela é professora de ética dentro do curso e a gente traz sempre esses debates. No tanto que agora, né? A gente tem até um questionamento aqui da Calisa, né? Que ela coloca que felizmente vejo muitos nutricionistas e estudantes de nutrição entrando nesse mundo das redes sociais para postar conteúdos de qualidade, mas vejo que esses blogs crescem muito mais lentamente do que os dos blogueiros realmente. Por isso, achei muito interessante e importante você ter abordado esse tema. Eu acho que o João levantou a mão também para comentar alguma coisinha, né, João? Queria falar alguma coisa? Porque esse é um tema de debate, né? Eu acho que isso gera uma discussão, né, Silvia? Muito grande. A gente tem uma outra pergunta aqui. Alguma dica para conciliar, Ju? Acho que é para conciliar a rotina, né? Escolher um dia e fazer tudo para a semana ou ir criando por dia. Acho que a questão é sobre os posts. Como é que você é melhor planejar os posts, fazer de uma vez só e aí só ir postando ou ir produzindo diariamente? Como é que você acha melhor aí? Qual dica você tem para isso? Gente, assim, eu acho que não tem uma receita, assim. Tem várias ferramentas, tem a própria ferramenta do Facebook, que é o estúdio de criação, que você pode deixar posts agendados, ele é gratuito, essa ferramenta. Você pode deixar posts agendados para o Facebook, Instagram e até quando você quiser. Tem o Trello também, que é uma ferramenta que tem versão gratuita, que você pode organizar e tendo as ideias, né, anotando. Tem várias ferramentas de criatividade, Pinterest também você pode usar como inspiração. Eu, particularmente, eu sou muito variável. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, eu faço 1000 coisas. Então, quando eu tô assim, me sentindo muito criativa, eu dou a doida, aí eu faço aqui um monte de post, eu tô assim, com a mente bombando. Mas tem semanas que eu tô assim, down, e aí só sai um post espremido ali por dia. Então, isso varia muito. Eu procuro respeitar os meus momentos de criatividade. Então, quando eu tô me sentindo assim, bem elétrica, muito criativa, eu saio fazendo um monte de coisa. Quando eu não tô, eu vou respeitando o meu descanso, posto alguma coisa assim, mais calma, e aí eu vou seguindo nesse ritmo. Mas é muito meu isso, né? Tem semanas que eu sou extremamente produtiva, tem semanas que tudo desaba, que eu fico ali só assistindo série o dia todo. E quem não, né, Juliana? E quem não é assim, né? A gente tem que se respeitar nesses momentos, né? Exatamente. Mas é isso. Bom, eu acho que a gente podia ir encerrando. Juliana, depois a gente envia por e-mail os seus certificados, tá? Em relação à palestra, tá? Eu queria agradecer muito mesmo, foi assim, muito importante, foi de uma qualidade muito boa, excepcional, assim, né? O que você trouxe aí, a forma com que você abordou, com esse jeito bem divertido aí, né? Foi muito legal, né? Eu acredito que o pessoal tenha gostado bastante também. A gente percebeu que teve um pessoalzinho que ficou preocupado com lista de presença, né? Tudo, mas depois a gente vai avaliar tudo isso certinho, fiquem tranquilos com isso, tá?
O Teams, ele é, né, um pouquinho chatinho aí de trabalhar, mas ele tem, né, como a gente tem profissionais aí do Brasil todo e até de fora, né, o Teams, ele dá uma segurança, né, em relação às localizações, tudo assim, por isso que a gente trabalhou com ele. Bom, eu gostaria de agradecer, então, né, em nome do curso de nutrição e em nome da Unicep, né, você ter aceitado a palestra, muito obrigado, tá? Gostaria de agradecer a todo mundo, então, né, a presença de todos aqui na palestra de hoje, e a gente tem essas palestras ao longo das semanas aí, né, durante todo o mês de outubro, tá? Fica convidado, o convite aberto para você também, viu, Juliana, para participar aí, se você estiver disposta aí, né, e quiser se interessar tudo, tá bom? Bom, mas é isso, obrigada então, tá, por tudo. E a gente vai encerrando por aqui o nosso primeiro dia aí de palestra, tá? Muito obrigada, um abraço para todo mundo, tá? E até mais. Obrigada, viu, Ju? Foi excelente. Tchau. Prazer, Tchau. até mais.